Bom, e essa parceria do mal entre os ETs e os alemães na época, realmente ela ocorreu. Era uma troca, enquanto os alemães recebiam tecnologia que para os ETs era uma tecnologia muito simplória, como se fossem brinquedos. As tecnologias mais avançadas, obviamente, eles guardam para eles, enquanto que, em troca, a Alemanha oferecia cobaias humanas para experimentos. Esta raça, que já está no planeta há muitos e muitos anos, ela tem um interesse especial pelo nosso DNA, porque eles perderam a capacidade de reprodução. Eles envenenaram tanto o seu planeta natal e se auto-envenenaram que os seus organismos perderam a capacidade de reprodução. Então, na maioria das vezes, eles se clonam. E o comandante ou o líder, pelo menos dessa parte dessa civilização, ele tem como principal objetivo recuperar essa capacidade de reprodução. Só que para ele não importa como. Não importa se utilizando os seres humanos como cobaias em troca de tecnologia, o que ele quer é atingir o seu objetivo. E para isso, ele fez contato com vários líderes mundiais. Ele não conversou apenas com os alemães, ele conversou também com os russos, com os norte-americanos, com os ingleses e com os franceses. Alguns países foram mais receptivos, outros não. Mas isso também explica um pouco esse boom de tecnologia que nós tivemos ali no finalzinho da década de 80 para até os dias atuais. E acho que vale a pena observar que a tecnologia que nós, seres comuns, seres mortais, utilizamos hoje é uma tecnologia já atrasada em pelo menos mais de 10 anos, porque o que esses governos utilizam é muito mais avançado do que aquilo que eles vão liberando para a população, tá bem? Mas eu também quero dizer para vocês ficarem tranquilos, porque este ser, hoje ele não tem mais atuação alguma aqui no planeta, porque os guardiões, a mando de Miguel, a mando de Jesus, interromperam todas as atividades. Então hoje, aqueles que estão ainda por aqui, estão dispersos, sem um líder, sem uma inteligência mais estratégica. E também outros seres interviram nas ações desses primeiros ETs que eu mencionei, desses cinzas. Existem outros seres acinzentados também, mas geralmente quando nós falamos nos Greys, são esses que não conseguem se reproduzir e que têm feito essas experiências durante todas essas décadas, tá bom? Um exemplo de interferência de outras raças que, na verdade, querem o nosso bem e que fazem parte dessa organização não só para gerenciar e tomar conta do nosso sistema solar, mas também da galáxia. Existem inúmeros relatos de naves pairando sobre bases militares no mundo todo e simplesmente desativando todas as ogivas nucleares dos mísseis, deletando dos computadores todos os códigos de acesso, porque uma das principais preocupações destes seres é que nós entrássemos numa guerra nuclear, numa terceira guerra nuclear, que não iria aniquilar apenas a vida no nosso planeta, mas isso iria prejudicar o sistema solar, e existe vida no sistema solar, e também prejudicaria a nossa galáxia, porque, mais uma vez, todos nós estamos conectados. Então é como se fôssemos crianças brincando com fogo e vem um adulto para tomar conta, um adulto para apagar esse fogo ou não deixar que a criança incendeie a sua casa, tá bom? Bem, e onde o Espiritismo entra nessa história? Se nós observarmos no Livro dos Espíritos das perguntas que vão de 55 a 58, nós temos ali um registro sobre essa questão da pluralidade dos mundos. E eu vou ler para você a pergunta de número 55, que diz assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta é sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. Então quer dizer, quando Kardec faz a pergunta para a entidade, no caso o Espírito de Verdade e outros tantos espíritos que vieram colaborar,
A resposta é muito clara, que realmente existem muitas moradas na casa do Pai, como Jesus chegou a afirmar, não é? Então, o Espiritismo já nos traz essas informações desde o seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Também na Gênese nós temos informações sobre os outros mundos habitáveis do universo. Um livro que eu também acho muito interessante é um livro chamado Carta de uma Morta, que na verdade é a mãe de Chico Xavier relatando a sua experiência no plano espiritual. Ela diz ao Chico que ela pôde visitar alguns planetas do nosso sistema e ela conta como esses planetas são organizados, mais evoluídos, enquanto outros são menos evoluídos. Por exemplo, o planeta Marte é um planeta irmão, porém a sua evolução se deu de forma mais rápida do que o que ocorreu na Terra. Já o planeta Mercúrio, por exemplo, é um planeta prisão, onde as entidades são levadas para lá para pagarem as suas penas. Então você imagina um planeta feito para a prisão, você imagina então o alcance que os atos desses espíritos devem ter provocado por aí, não é verdade? E quando nós falamos em livros, não necessariamente um livro espírita, porque existem muitos livros que eu pretendo também listar aqui na descrição do vídeo. Eu me lembro que um livro me chamou muito a atenção, isso há uns 18 anos atrás mais ou menos, que foi O Cavalo de Troia, de J.J. Benítez. Ali eu consegui pela primeira vez ter uma ideia diferente daquele Jesus que nós estamos habituados a ver, né, pelas religiões. Nós vemos, é claro, um Jesus muito bondoso, muito poderoso, muito sábio, que faz milagres, que cura as pessoas e que é morto na cruz e pronto, e acabou. E depois ele volta para o céu. É como se ele ficasse simplesmente ali nas nuvens, olhando para nós aqui na terra, junto com Deus que também está nas nuvens, olhando para nós aqui. E essa ideia de que existe algo além da terra, né, que este ser veio de um lugar muito mais distante, isso não é passado para nós, não é ensinado. Talvez não seja interessante. Mas este livro mostrou um Jesus com uma missão talvez muito maior do que aquela que nós imaginamos, e que ele vem de um lugar muito mais distante e que a sua vinda foi planejada por séculos até que ele conseguisse condensar toda a sua energia para reencarnar. Assim também como a sua mãe não é um espírito qualquer, ela também vem de um outro planeta preparada para receber aquele ser que, de tão poderoso, não poderia ser gerado num corpo de uma mulher nos padrões terráqueos. E esse livro, na verdade, ele conta uma experiência da Marinha Americana que viaja no tempo. Se isso é verdade ou não, não vem ao caso. Eu estou simplesmente falando o que está escrito no livro, tá bem? 2 oficiais, um fica nesse aparelho, como se fosse uma nave, o outro fica em terra, usando roupas da época. Ele fez inclusive um treinamento para se habituar com comidas que seriam servidas naquela época, e ele acompanha Jesus até o momento da crucificação. E Jesus, quando falava das gerações futuras, olhava para esse oficial. Ele era uma pessoa realmente com um magnetismo muito forte, mas ele tinha a ajuda de outros seres. Antes da sua prisão, o oficial que permaneceu na nave, ele relata para o oficial em terra e diz o seguinte: olha, tem um objeto se aproximando de vocês. O radar mostra que tem um objeto cilíndrico se aproximando. Vá verificar. Então esse oficial vai atrás de Jesus e de longe ele observa que chega um objeto cilíndrico, e de dentro dele sai um ser e põe a mão na cabeça de Jesus, como se estivesse dando forças a Jesus pelo momento que ele enfrentaria. É um livro muito bacana, muito interessante, cheio de detalhes, porque até eles conseguirem retornar na época de Jesus tem aí toda uma história e tudo é muito bem narrado. É um livro com quase 500 páginas que eu consegui ler em uma semana, por exemplo. Então é um livro que vale a pena, eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo. A Bíblia também é um livro que traz relatos de encontros entre extraterrestres e seres humanos. Um exemplo é a estrela de Belém. Poxa, como é que uma estrela, ela sai do céu
Sabemos que uma estrela está a milhares de anos-luz de distância, geralmente um Sol. Como que essa estrela vem até aqui a nossa atmosfera e guia os 3 reis magos e para sobre o local onde Jesus nasceria? Então trata-se também de um aparelho, provavelmente tripulado por esses seres que vieram ajudar Jesus na sua passagem aqui pela Terra. Então foi uma operação que envolveu várias entidades em ambos os planos e também seres de outros orbes. Seres estes que fazem parte dessa confederação, que auxiliam os mundos mais inferiores na sua evolução. A Bíblia também traz a passagem de Enoque, que foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Ele foi, de uma certa forma, abduzido também. E existem até alguns relatos que Enoque viveu por milênios, porque a sua constituição orgânica foi alterada para isto. Alguns dizem até que ele continua ainda ligado a esses seres, trabalhando em prol do desenvolvimento da humanidade. Quando nós vemos também algumas obras de Leonardo da Vinci, existe um quadro onde ele retrata o momento em que o anjo chega para Maria e diz que ela será, então, mãe do Cordeiro, que ela será mãe do Messias. E ao fundo nós podemos perceber um objeto que não é um borrão, porque quando os estudiosos ampliam a imagem, eles percebem que tem vários detalhezinhos e que lembra muito bem um disco. E esse disco estaria emitindo um raio de luz até Maria. E aí você faz a leitura também do livro Abduzidos e você tem esses casos todos relatados com mais detalhes. Atualmente, seres extraterrestres, que são também chamados de irmãos das estrelas, eles já convivem com seres humanos desencarnados. Então eles se fazem presente nas colônias como Nosso Lar, Aruanda e tantas outras. E houve uma reunião, isso recentemente, em Aruanda, onde um desses seres palestrava para todos os presentes falando do momento que se aproxima, onde a humanidade terá então, a humanidade terrestre terá um contato. E em um determinado momento, um visitante que vem de Nosso Lar faz uma pergunta que, na minha opinião, foi proposital, onde ele diz algo mais ou menos assim para esse irmão das estrelas, não é? Olha, por que vocês não se revelam para os encarnados, né, de uma vez? E esse ser diz o seguinte, né? Ele chama a atenção de todos com relação à tecnologia existente no plano espiritual, a tecnologia terrestre, mas no plano espiritual. Ele diz assim: você imaginou se vocês, espíritos, revelam a tecnologia que vocês dispõem nesse momento? Muitos encarnados não vão entender. Imagina então nós, nesse momento, nos mostrarmos abertamente aos encarnados. Então quer dizer, né? Se o plano espiritual já tem uma tecnologia muito, muito avançada com relação à nossa, imagina estes seres que vêm de outros planetas. No livro Crepúsculo dos Deuses, há uma passagem onde alguns capelinos nos fizeram uma visita recentemente. E eles vêm em uma espaçonave que cruza uma distância muito grande em semanas, viajando à velocidade da luz. E o autor do livro, o Ângelo Inácio, fala: poxa vida, nós temos várias naves aqui também que não chegam nem perto da menor velocidade de cruzeiro da nave dos capelinos. E o próprio Ângelo também relata que muitas aparições que nós percebemos aqui no plano físico são, na verdade, aeronaves ou espaçonaves terrestres mesmo, só que do plano espiritual. Pois, dependendo das condições atmosféricas, das condições de iluminação, é possível perceber a silhueta desses aparelhos que os nossos irmãos espirituais utilizam. Então tem muita coisa, gente, muita coisa. Acaba até dando um nó nas nossas cabeças. Mas o importante é nós entendermos que tudo isso que acontece hoje, que está em mais evidência hoje, já acontece há milênios. Mas antes, deixa eu só fazer uma observação. Eu disse que o plano espiritual também tem espaçonaves, porque eles também atuam na Lua. A Lua é uma base de observação, é uma base também que serve de controle. As naves que entram e saem do planeta, de outras civilizações, obviamente,
passam por esse controle nessa base que está situada na Lua. E são os guardiões planetários que comandam esta base. E ela serve também de ponto de encontro entre nós, aqui da Terra, representados pelo plano espiritual, e esses seres de outros planetas que geralmente também têm uma constituição corpórea muito mais próxima de um corpo astral, né, de um perispírito, do que de um corpo material como esse que nós ocupamos aqui no plano físico. E quando eu digo que isto já acontece no nosso planeta há milênios, basta nós pesquisarmos um pouco sobre o Mahabharata, que é um livro sagrado hindu. Lá ele conta várias histórias da formação da humanidade e conta que os deuses travavam batalhas aéreas, né, contra os demônios. Na verdade, o que parece é que eram dois grupos vindos de outro planeta com interesse nos seres humanos da época, no nosso planeta, nas nossas riquezas, enfim. E uma facção parecia querer o mal, a outra queria defender, então existiam grandes batalhas. Tanto que nesse livro existe uma passagem que fala sobre a arma Brahma, que seria uma arma poderosíssima que aniquilaria milhares de vidas. Na verdade, é uma arma nuclear, com poder nuclear, não é? E ele também relata que as pessoas tinham tanta interação com esses deuses que muitas delas viajavam nas suas carruagens de fogo, que na verdade eram aparelhos, eram pequenas aeronaves chamadas de vimanas, que permitia que as pessoas viajassem facilmente de um continente para outro, o que também explica várias construções ao redor do mundo com as mesmas bases, com a mesma arquitetura ou com os mesmos princípios de construção. E há pouco tempo, isso eu vou colocar como uma especulação, tá bem? Vocês vão encontrar alguma coisa na internet. Mas há pouco tempo a Petrobras, ela se envolveu numa questão internacional onde um container foi levado embora. Os militares sabem o que houve, mas eles também não comentam. Isso porque a Petrobras é uma das empresas no mundo, talvez uma das poucas ou a única, que domina para valer a técnica de perfuração em profundidades muito, muito grandes. E parece que eles estavam chegando num certo ponto e eles foram alertados a parar. Olha, para de perfurar porque você vai chegar num lugar que não é para chegar. E esse militar, ele conta que, na verdade, a Petrobras estava chegando próxima a uma base submarina que já está aqui desde a época anterior à Idade da Pedra. Isso é muito intrigante, isso deixa a gente também assim, né, com uma certa curiosidade. E que são seres que espalham pelo universo material genético, enfim, alguns até especulam que eles também auxiliaram muito o desenvolvimento não só do ser humano, mas de outras espécies aqui na Terra. Tudo isso com o consentimento, conhecimento de Jesus, enfim. E que existem várias bases espalhadas pelo oceano profundo. E como é fundo demais, é praticamente impossível uma pesquisa mais eficiente. E isto é relatado por um oficial das nossas Forças Armadas e me parece que existe muito mais por trás. Mas, enfim, independente dessas informações serem reveladas ou não serem reveladas, isto é uma realidade, nós já convivemos com estes seres e mais cedo ou mais tarde faremos sim um contato. Quando Chico Xavier fala da data limite, e quando a gente fala em data limite, fica todo mundo preocupado, o mundo vai acabar, né? Puxa vida, eu me lembro de pelo menos umas 4 datas onde o mundo acabaria e não acabou. Então, essa data limite que ele fala, que é em 2019, não é o fim do mundo. Ele diz, inclusive no Pinga Fogo, se não me engano no segundo programa, acho que é de 71 ou 72, ele diz o seguinte, que se a humanidade, a partir do momento em que o homem pisou na Lua, não entrasse em um conflito de destruição, um conflito nuclear, nós teríamos a partir dali grandes surpresas positivas, porque haveria então um contato e a humanidade
ela seria agraciada com avanços inimagináveis na educação, na saúde, na tecnologia, enfim, em todos os campos. Então, quando ele fala de data limite, é justamente essa, porque quando o homem pisa na Lua, isso preocupa toda essa confederação planetária. E então Jesus, ele é chamado por outros seres, por outros cristos dos outros planetas, né? E também por guardiões da nossa galáxia, e eles se mostram preocupados porque o homem estava numa corrida armamentista muito forte. E resumindo, era mais ou menos assim: olha, Jesus, esses caras estão saindo da Terra, esses caras vão fazer arte, eles vão estragar tudo. Então nós temos que frear isso daí agora. Então eu imagino que alguma coisa drástica aconteceria. Mas Jesus pediu então mais 50 anos, e dentro desse prazo ele estaria trabalhando para recuperar a humanidade, para não deixar que o conflito armamentista ocorresse, e para isso contou e conta com a ajuda tanto dos guardiões planetários e de todas as outras correntes espirituais, como também desses seres de outros mundos que fazem parte do mesmo propósito, né, de evolução do planeta Terra. E ao mesmo tempo eles não iam deixar que nós explodíssemos tudo por aí. Bom, e para encerrar este assunto, ou pelo menos esses áudios, ou esse áudio, não é? Porque, na verdade, assunto é que não falta. Vamos entender que tanto os OVNIs, que são os objetos voadores não identificados, como os OSNIs, que é os que estão na água, os objetos submersos não identificados, eles estão sob uma organização de seres evoluídos, que por consequência estão também abaixo, né, das ordens de Jesus, e a maioria quer o nosso bem. Aqueles que não querem, eles já têm praticamente as suas atividades todas encerradas, e dificilmente alguns deles fura esse bloqueio. O momento do planeta não aceita mais essa interferência negativa. Então existe aí, por parte desses seres evoluídos, uma preocupação muito grande com o nosso bem-estar. Basta lembrar do meteoro que caiu recentemente ali na Rússia, e o vídeo mostra claramente um objeto acompanhando, né, esse meteoro, e em um determinado momento esse objeto parece explodir o meteoro em pedaços menores, porque assim o estrago seria também menor, e tantos outros relatos, mas enfim. Eu só queria finalizar esse assunto chamando a atenção de todos para a indústria cinematográfica. Nós percebemos também que existe uma preocupação destes seres, e também dos governos na atualidade, de ir colocando o tema para a população mundial. Então nós vemos séries como Star Trek, como Star Wars, nós vemos também outros filmes onde existem viajantes das estrelas, e existe o contato entre várias raças. Então isso vai acostumando o cidadão comum com a ideia de um possível contato em breve, e mostra também que nem todos eles são amigáveis. Quem assistiu o filme Battleship, Batalha nos Mares, vê justamente isso, não é? Aquela ideia do homem lançar uma onda de rádio para o espaço e fala: olha, estamos aqui, venham visitar-nos. E de repente quem capta esta onda primeiro, capta essa mensagem primeiro, são seres mal intencionados e vêm aqui para ou só tirar as nossas riquezas ou também tirar as nossas vidas, não é? Me parece que uma sonda que foi lançada ao espaço na década de 70, ela foi propositalmente perdida pelos guardiões, porque é justamente esse caso. Ela tinha o endereço do nosso planeta, e qualquer civilização menos avançada poderia então nos encontrar com mais facilidade e gerar um grande problema aí, não só para nós, mas para todos os outros seres que estão tomando conta do nosso planeta para que ele evolua da melhor maneira possível, não é isso? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter motivado vocês a estudar um pouquinho sobre esse tema. Eu sei que eu falei bastante desta vez. Não se preocupem com a data limite. E vamos estar sempre ligados ao bem, porque nós sabemos que existe a proteção e existe a intenção desses seres para que nosso planeta evolua, tá bom? Mas nós temos que fazer também a nossa parte, não é? Vamos sempre vibrar para que o nosso planeta tenha sempre as melhores condições de evolução em todos os campos, o campo da saúde, o campo da educação, a política, para que nós possamos em breve ter uma condição planetária melhor, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço.